Uma boa noite a todos e que o Mestre Jesus se faça presente no coração de cada um de nós. Nós vamos então fazer uma reflexão sobre milagres, a respeito de milagres. Nós sabemos que a palavra milagre, ela significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. No momento em que nós vamos ver o que significa popularmente a palavra milagre, nós vamos ver que popularmente se entende por alguma coisa ou um fato sobrenatural. Algo que é inusitado, é inexplicável, é considerado como a derrogação das leis da natureza, através das quais Deus manifesta o seu poder. Nós sabemos, porém, que a demonstração de grandeza, de sabedoria, de poder de Deus não está em fazer milagres, mas sim em haver feito as leis tão perfeitas que nelas tudo está previsto, tudo está providenciado, sem nada ter para ser corrigido ou para ser improvisado. Então, o milagre estaria aí. A comprovação da soberania de Deus está na perfeição de tudo aquilo que Ele criou. No sentido teológico, milagre é uma derrogação das leis da natureza e também pelo meio das quais Deus vai provar o seu poder. São características do milagre o inexplicável e o insólito. Então, tudo aquilo que se realiza com exclusão das leis naturais é alguma coisa inexplicável. Então, é considerado milagre. Mas nós sabemos também que todo fato milagroso, no momento em que ele é revisto, analisado, e é encontrada uma explicação para aquilo que ocorreu, deixa de ser milagre. É insólito, isolado e excepcional. Um fenômeno que se reproduz espontaneamente ou voluntariamente, nós sabemos que ele está sempre submetido à lei natural. Se essa lei já é conhecida ou não, não importa. Mas nós sabemos que milagres não existem, porque tudo que acontece na natureza é natural. As leis divinas não são derrogadas, não podem ser derrogadas. E o Espiritismo, então, explica os milagres. Ele nos coloca que antigamente havia muitas coisas consideradas como algo maravilhoso, sobrenatural. Mas se nós formos analisar essas situações que são citadas, inclusive no Velho Testamento, essas situações não são, muitas vezes, reais. Muitas vezes elas são fatos baseados em crendices, em superstições, coisas que realmente não existiram. E outros foram verdadeiros fenômenos, foram fatos naturais que aconteceram. Mas na época a ciência não explicava uma série de coisas para explicar por que ocorreu esse fato. E então as pessoas menos avisadas, por não terem conhecimento, por não ter explicações das causas desse fato, consideravam milagre. Nós sabemos também que o círculo milagroso, o maravilhoso, do sobrenatural, ele vem diminuindo com os tempos, porque o progresso do conhecimento humano, através das descobertas da ciência, revela leis
que regem fenômenos que, dentro do campo material, que nós, em outras épocas, não conhecíamos, mas sabíamos que, por trás daquele fato, existia uma lei natural. Então, conforme a ciência vai progredindo, vai conseguindo explicar e descobrir na natureza todas as leis, vai então facilitar a compreensão dos fatos e desaparecer essa situação em que a criatura vai considerar um fato excepcional como um milagre. No momento que o Espiritismo nos mostra e revela que existem espíritos, nos ensina como eles agem sobre os fluidos, como é que isso acontece, vai explicar certos fenômenos que são causados pela espiritualidade. Então, a causa sendo espiritual, há a explicação através da doutrina espírita. As curas que foram realizadas por Jesus, por exemplo, na época foram consideradas milagres, mas no sentido da palavra daquela época, que era coisa admirável, prodígio. Atualmente, o Espiritismo esclarece que os fenômenos de cura se dão pela ação fluídica, pela transmissão de energias, pela intervenção no perispírito e muitas outras. Agora, essa explicação não vem diminuir e nem invalidar as curas admiráveis feitas pelo Mestre Jesus. Pelo contrário, ele vai nos mostrar, vai nos levar a reconhecer que Jesus tinha um alto grau de sabedoria e ação também para poder acionar as leis divinas e produzir tais fenômenos. Então, no momento em que nós encontramos os milagres relatados, feitos por Jesus, nós sabemos que Jesus manipulou fluidos, manipulou energias, afastou espíritos inferiores e isso levou as criaturas a se curarem. Então, não é um milagre, é a forma como Jesus conduziu pela sua situação de espírito superior, de criador, inclusive, do nosso planeta, e tinha condições de manipular os fluidos sem derrogar as leis da natureza. Ele curava e podemos, inclusive, encontrar hoje pessoas que têm o dom da cura, manipulando, mesmo que sem saber, essas energias e conseguindo que pessoas se curem. Então, os fatos tidos como fenômenos, como milagres, eles nada mais são do que fenômenos. E fenômenos que estão dentro das leis naturais. Eles são efeitos que muitas vezes a causa escapa à nossa razão. Nós não temos condições de compreender. O homem comum não tem condições de compreender. Podem ocorrer sempre que houverem fatos e fatores necessários reunidos que se conjuguem, acontece, pode acontecer. Esse mesmo fato que já ocorreu outras vezes. Então, não são milagres, mas sim são fenômenos que estão baseados nas leis naturais. Se existem coisas que para nós parecem inexplicáveis, é porque nós ainda somos espíritos pouco evoluídos. Nós ainda não evoluímos o suficiente para enxergarmos mais longe, para compreendermos melhor as leis da natureza. E então, o nosso grau de evolução
não nos possibilita muitas vezes compreender determinados fenômenos. Mas nós sabemos que é um fenômeno, que por trás existe uma lei natural, só que nós não a conhecemos ou não a compreendemos. Um dia compreenderemos. Se não são assim muito corriqueiros, se não são produzidos com bastante facilidade muitos fenômenos, é porque nós ainda não desenvolvemos a nossa mente, as nossas faculdades espirituais. Nós temos condições de desenvolver fenômenos, mas para isso nós precisamos estar preparados, precisamos ter compreensão, ter conhecimento e já sermos mais evoluídos para poder fazer com que através de nós aconteçam esses fenômenos. As leis divinas, então, elas não são derrogadas. Tudo acontece sempre dentro das leis divinas, porque elas são perfeitas, elas são imutáveis e não podem e nem precisam ser derrogadas ou anuladas. Se por acaso uma criatura morrer e através da intervenção divina ela voltar a viver, que Deus a faça viver, então é um milagre. Mas se a pessoa está com algum problema, mas que ainda lhe reste vitalidade e que o médico, tratando-a, faça com que ela retorne a viver normalmente, que a ciência ajude para que essa pessoa volte a viver naturalmente, ou mesmo uma ação magnética exercida sobre essa pessoa faça com que ela melhore, com que ela se reanime. Então, o que aconteceu? Aconteceu um fenômeno natural. Não aconteceu um milagre. A pessoa aparentemente estava morta, mas na realidade não estava. E o tratamento que o médico fez com que ela voltasse a mostrar que estava viva. E nós sabemos que Deus não precisa fazer nada para nos provar que Ele existe, para nos provar que Ele é superior e que Ele está preocupado com as suas criaturas. Ele nos dá as condições de nós mesmos fazermos por nós e uns pelos outros esse milagre de melhorar a saúde, de se manter equilibrado, vai depender de nós e da ajuda dos que conosco caminham. Então o Espiritismo não faz milagre. O que ele veio fazer é o que a ciência já fez em outras épocas, no seu advento, revelar leis. E o Espiritismo veio revelar e explicar leis sobre os fenômenos compreendidos na alçada dessa lei. Então, o Espiritismo está numa caminhada, explicando os fenômenos, como ocorrem e por que ocorrem. Portanto, não são milagres. Ele coloca ao nosso alcance muitos recursos espirituais com os quais se torna possível nós acionarmos certas leis naturais e produzirmos, inclusive, alguns fenômenos que venham ajudar a nós mesmos e aos outros. Agora, aquele que procurar o Espiritismo, buscando a cura imediata, ou buscando soluções para os seus problemas físicos, problemas materiais e até mesmo problemas espirituais, para resolver então de pronto, ele poderá se decepcionar. Porque somente se realiza o que estiver dentro das leis divinas. O Espiritismo não tem por finalidade principal a realização de fenômenos, mas sim o progresso moral da humanidade.
Nós sabemos que muitas vezes a pessoa vai até a casa espírita entendendo que ela lá chega e lá vão lhe resolver os problemas, vão conseguir com que ela se cure de determinada doença imediatamente. Mas nós sabemos, a doutrina nos explica, que tudo depende de nós, do nosso esforço, da nossa vontade, principalmente de querermos vivenciar o bem, de querermos nos reformular, querermos nos tornar melhores. No momento, então, que alguém está doente, vem à casa espírita, ele vai receber o consolo, vai receber o conforto, vai receber as preces, o passe, a água fluidificada, a oportunidade de estudar para compreender e para se ajudar para melhorar. E principalmente a prece, que vai fazer com que os bons espíritos também venham em auxílio dessa criatura que está necessitada. Mas isso vai ser resolvido à medida em que a pessoa quer melhorar, à medida que a pessoa participa dessa atividade toda em função da sua melhoria. Nós sabemos que não adianta nós chegarmos, irmos para o passe e acreditarmos que nós vamos sair dali livre de qualquer problema, ou livre de qualquer dor, ou de qualquer aflição. Vai depender de nós, como é que nós vamos aceitar essa energia positiva que a espiritualidade está nos oferecendo. Como é que nós estamos reagindo frente a isso? E se nós estamos buscando porque acreditamos que podemos receber energias que venham nos ajudar. O que não estiver, então, dentro das leis morais, das leis divinas, não acontece porque elas não podem ser derrogadas. O maior milagre que o Espiritismo faz é tirar as dores, os sofrimentos e as aflições do nosso caminho. Mas ele não tira, é que ele vai nos explicar os porquês das coisas e vai nos ensinar como é que nós podemos nos melhorar para nós podermos gerar efeitos felizes sobre nós mesmos. Como prevenir e resolver problemas espirituais, desde que nós empreguemos a nossa vontade e o nosso esforço no sentido do bem. Ou ainda, como suportar aquilo que por ora não pode ser mudado, porque isso nos serve de expiação ou prova. Então, o único milagre ou o maior milagre que ele pode fazer é nos ajudar a compreender para vencermos os problemas que encontramos no nosso caminho, termos força para lutar, termos esperança para poder nos melhorar. Então, nós não podemos querer que os outros modifiquem as coisas para nós. Nós é que temos que fazê-lo. Os outros podem nos ajudar, podem nos orientar, podem fazer prece por nós. Mas quem tem que fazer a melhoria em si próprio é a pessoa. Ninguém pode fazer isso por nós. Nós sabemos que Jesus realizava coisas extraordinárias devido à sua grande evolução espiritual. E ele afirmou: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Isso está em João, capítulo 14, versículo 12. Nós, como seres humanos em evolução, e que um dia seremos perfeitos, nós temos condições de realizar
determinados fenômenos que venham ajudar o próximo. Mas isso está em nós. Nós sabemos que o nosso pensamento é uma energia poderosa e que através do pensamento nós podemos ajudar alguém, podemos nos melhorar, mas também podemos prejudicar uma pessoa e podemos nos prejudicar e muito, porque nós somos uma usina de energia. E se essa energia dentro de nós ela for contaminada pelo mal, nós vamos sofrer muito por nós mesmos, pelo efeito da maldade que nós temos em nós e que isso influencia, que as nossas energias são contaminadas pela maldade. E podemos, inclusive, prejudicar os outros por essa energia negativa que nós transmitimos através do nosso pensamento e até mesmo com a nossa presença. Então, realmente, Jesus fez apenas uma amostragem do que ele poderia realizar. As realizações espirituais possíveis que ele podia fazer. Tendo, então, retornado para o plano espiritual. E os espíritos, então, continuam esse trabalho. Eles, inclusive, quando reencarnados na Terra, poderão fazer aqui muitos fenômenos, e fenômenos admiráveis. Ainda mais que o ser humano está evoluindo, cada vez mais. Nós podemos achar que não, mas nós estamos evoluindo, estamos aprendendo a lidar com as leis naturais, com as forças do mundo espiritual. E para realizar fenômenos espirituais, porém, é preciso ter fé. Tanto que Jesus dizia frequentemente, a tua fé te salvou. Então a fé é fundamental para nós podermos realizar coisas boas. Mas não basta a fé, nós temos que ter a fé e a ação. Porque a fé sempre deve levar à ação. Senão fica como um conhecimento espiritual inoperante. Por isso Tiago disse, a fé sem obras é morta. Nós encontramos no versículo 2 a 20. Para levar a ação acertada, a fé tem que ser esclarecida e bem fundamentada. Uma fé raciocinada. Uma fé raciocinada nos permite entender o que somos, de onde viemos, para onde vamos, por que nós estamos aqui nesse mundo. Vai nos levar a compreender que nós somos filhos de Deus, que nós viemos do plano espiritual, estamos aqui encarnados para progredirmos, até voltarmos para o mundo espiritual, que é de onde nós viemos. A fé raciocinada, uma fé que nos mostre que nós podemos agir sobre as coisas, sobre os seres e como devemos fazer isso. Uma fé que nos leve a querer fazer o bem, a querer vivenciar o bem, porque é o único caminho bom para todas as criaturas, é a vivência do bem. Uma fé raciocinada que nos assegure o amparo, o auxílio divino, para que as nossas realizações espirituais aconteçam e sejam boas. E através de Jesus e dos bons espíritos, seus emissários junto a nós, é que nós vamos conseguir isso. Uma fé que nos dê coragem para perseverar no esforço evolutivo e na prática do bem, pela certeza de que nós alcançaremos resultados satisfatórios, ou agora, enquanto estamos aqui encarnados, ou depois na espiritualidade. Uma fé assim é que transporta montanhas, como disse Mateus. Ou seja,
faz suportar sofrimentos, superar dificuldades, transformar situações e pessoas. Nós temos que ter fé, então, fé em Deus, na bondade de Deus, no poder dele, que são infinitos, não deixando nenhuma de suas criaturas no abandono. Nós sabemos que Deus não nos abandona. O que for realmente bom e necessário, Deus vai nos conceder. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte. Nós temos que ter fé em Jesus. Jesus como nosso mestre espiritual, nosso guia, e a luz em nosso caminho para Deus. Nós sabemos que através do ensinamento de Jesus, através da compreensão do seu evangelho, nós vamos receber a luz que nós necessitamos para caminhar até Deus, para chegar até Ele. Nós temos que ter fé também nos bons espíritos, porque eles executam a vontade divina. E dentro do que sabem e do que podem, eles nos amparam, nos socorrem, e conforme a necessidade de cada um de nós. E nós temos que ter fé em nós mesmos. Nós temos que confiar nas nossas forças, confiar nas nossas possibilidades, pois nós somos criaturas de Deus. Nós temos que confiar em nós mesmos. Nós já temos alguma fé, nós já conhecemos alguma coisa da vida espiritual. E com essa fé, embora ela seja pequena, nós já temos conseguido realizar alguma coisa boa, superar dificuldades, suportar situações, porque nós já temos fé. Mas se a cultivarmos pelo estudo, pela observação, pelo exercício das coisas espirituais, nossa fé vai crescer cada vez mais e nos permitirá fazer coisas mais difíceis e importantes, verdadeiramente admiráveis. Se tomarmos a palavra milagre no sentido de coisa admirável, teremos milagre a todo instante. Tudo, então, é milagre na natureza. Lendo o livro da natureza, nós encontramos a sabedoria e a bondade de Deus, nosso Criador. O mesmo como detentor do poder supremo. Compreendendo as leis divinas através da natureza, nós seremos, então, verdadeiramente religiosos, e racionalmente religiosos, pois essas leis são irrevogáveis, logo não existem milagres. Obrigada pela atenção.